Lucas 7, versículo 36. Lucas 7, a partir do versículo 36. Amém? Glória a Deus. Nós estamos numa sequência, né? Estamos nas quartas, a igreja está estudando, compartilhando um pouco das parábolas de Jesus. E hoje nós vamos meditar nessa parábola, no capítulo 7. Deixa eu só me organizar aqui. Para você, uma boa noite, aí que está nos assistindo, nos acompanhando. Vamos ler, igreja. Lucas 7, a partir do versículo 36, que diz assim: Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: Se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: Dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco o ama. Então disse a mulher: Perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer: Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amém. Glória a Deus. Vamos nos assentar. A parábola dessa noite é quando Jesus fala sobre os 2 devedores de um credor. Mas a gente leu um pouco antes para a gente entender o contexto dessa parábola. Por que Jesus contou essa parábola? E a gente precisa compreender o contexto. Sempre que nós formos ler a Bíblia, ler a palavra do Senhor, a gente como cristãos, como igreja do Senhor, nós precisamos entender o contexto de tudo que foi escrito. Nada na Bíblia foi solto. Foi alguém que lá escreveu, eu pensei e escrevi. Não. Há um contexto, há uma história, há um porquê. Por que isso foi escrito? Então, as parábolas de Jesus, elas não foram escritas do nada. Jesus, ele sempre traz a parábola para explicar algo profundo dentro de um contexto. Então, ele aproveita uma situação, algum contexto, e ele apresenta uma parábola. E o contexto aqui é o seguinte: o fariseu, ele convida Jesus para um jantar na sua casa.
E bem nós sabemos que quando Jesus ele manifesta o seu ministério publicamente, a gente percebe que no meio do povo e até dos discípulos existe dúvidas de que realmente será que esse é o Messias, o aguardado. A gente vai ler em toda a história e a gente percebe que até os discípulos, até mesmo nos últimos dias de Jesus, os discípulos questionam o próprio Cristo. Os discípulos, por vários momentos, eles pedem: Senhor, nos apresenta o Pai. E Jesus questiona: vocês estão há tanto tempo andando comigo e vocês estão me pedindo para que eu apresente a vocês o Pai. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês não estão vendo o Pai em mim. Então, até os discípulos, eles duvidavam de que Jesus era o Messias. A gente sabe que isso firma no coração dos discípulos após a ressurreição. Após a ressurreição é que os discípulos, eles são convictos. Aquele era, de fato, o aguardado Messias. Mas imagina, se os discípulos haviam essa dúvida, imagine os outros, os fariseus, então, os religiosos da época, eles que conheciam as escrituras, eles estavam ali sempre para analisar analisar Jesus e ver se realmente aquele tinha algo da parte de Deus. Eles não aceitavam. E quando a gente vê esse relato aqui, um fariseu convida Jesus para jantar à sua casa. Aí eu pergunto para você, o fariseu convidando Jesus, você acha que o fariseu convidou para se lançar aos pés de Jesus? Será que o fariseu chamou Jesus para sua casa para se lançar, se jogar na presença de Jesus? Não. O fariseu, como os religiosos da época e como todos ali, estavam sempre esperando uma manifestação, um sinal de que Jesus realmente era de fato o Filho aguardado de Deus. Só que nessa história, eu queria que você mantesse sua Bíblia aberta. Essa história, ela tem um fio condutor muito forte. Ela vai falar a diferença desse fariseu com uma simples mulher pecadora. Vai falar a diferença de alguém que se aproxima de Jesus para analisar, para criticar, para interesses próprios, porque com certeza aquele fariseu, por causa de tudo que ele estava vendo e acontecendo, ele chama Jesus à sua casa porque ele queria ver com os próprios olhos. Quem é este? O que este homem tem para oferecer? E a gente vai ver a diferença desse homem com uma mulher que simplesmente queria estar nos pés de Jesus. No versículo 1, quando diz que o fariseu convidou Jesus para entrar na sua casa, Simão, que é o fariseu, ele convida Jesus para a sua casa, só que o coração de Simão estava cheio de reservas. Talvez aquele homem pudesse se converter ali a Jesus. Mas o coração dele já convida Jesus com o coração cheio de reservas. Será? Será que realmente é ele? Com dúvidas. Será que esse homem tem algo para oferecer? Não, será que realmente agora aqui na minha casa eu vou provar e ele vai mostrar, nós vamos ter algo para acusá-lo, a matá-lo? Mas a Bíblia vai dizer no versículo 37, e eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Mas havia uma mulher, e essa mulher, ela é citada algumas vezes na Bíblia. Não existe estudos dizendo se os evangelhos falam da mesma mulher, mas não importa.
Eu sempre leio o texto e eu sempre me identifico com a atitude dessa mulher. Essa mulher, quando tem essa atitude, primeiro, essa mulher, ela sabia que ela nunca poderia entrar em uma casa de um fariseu e ainda mais como pecadora por ser mulher e ainda mais pegar em alguém como Jesus, o mestre, que ensinava. Ela sabia que não poderia. Só que o coração dela, diferente do fariseu, tinha reservas, tinha dúvidas. Essa mulher, ela não tinha nenhuma dúvida. Essa mulher, a atitude dela é representada, ela tem essa atitude, essa ousadia de romper e atravessar todas as barreiras e todos os julgamentos, entrar naquela casa, talvez com os olhares em cima dela, mas ela não se importa, porque no coração dela havia uma certeza de que aquele homem era o Messias aguardado. E é aqui que nós queremos que refletir e compartilhar. Essa mulher, ela carregava a certeza, ela guardava algo dentro de si que chegou a ser maior do que a própria vida. Ela arriscou a própria vida. Ela não quis saber de mais nada, ela só queria estar aos pés de Jesus. Sabe, trazendo isso para a nossa realidade. Quando a gente se achega no Senhor, quando a gente adentra em um culto de adoração com os nossos irmãos, quando a gente está caminhando com o Senhor e a gente tem reservas. O que são essas reservas? São as dúvidas, são os medos. A gente espera os sinais acontecer para ter certeza de que Deus de fato existe. Não, mas espera aí, eu sou crente, como é que eu não acredito que Deus existe? Quando o nosso coração está em dúvida. Quando o medo toma conta dos nossos corações. Quando nós agimos com a força do nosso próprio braço. Quando nós olhamos para as situações e tememos a ir mais fundo, mesmo sabendo que é lá que o meu Senhor está. Eu tenho medo, porque eu não tenho certeza se de fato Ele vai estar. Eu tenho medo de atravessar lugares. Eu tenho medo de atravessar situações, porque eu tenho medo se realmente o meu amado vai estar lá. É essa dúvida, é essa reserva que faz nós adentrarmos no ambiente aonde Ele governa e a gente não se lança aos pés dele. Enquanto essa mulher se derramava, Simão julgava. O religioso observava a aparência, as atitudes, as ações de Jesus. Enquanto Jesus, a gente sabe que toda a trajetória de Jesus, antes mesmo de alguém falar, ele já sabia o que se passava no coração. Simão, quando julgou aquela mulher em seus pensamentos, Jesus contou-lhe uma parábola para lhe explicar algo que nem Simão sabia que Jesus sabia do seu coração. Quem permanece distante, com reservas na presença do Senhor, com medo, com dúvidas. Sabe algo que me confronta muito como cristã? Não são as minhas fraquezas, não são os meus erros que muitas vezes eu me deparo. Muitas vezes a carne, ela reina, e o que mais me confronta não são as minhas falhas humanas. Eu não sei você, mas o que mais me confronta é quando tem dúvida no meu coração, na minha mente. É quando eu questiono, será? Será que ele está vendo?
Será que de fato Ele me observa, Ele me vê? Será que a igreja está atenta e ouvindo isso? Porque a pior mazela, a gente sabe que o que trouxe o pecado, a raiz do pecado, quando a gente vai ler lá em Gênesis, Eva, quando a serpente traz verdades, mentiras disfarçadas de verdades, colocando dúvidas em Eva, Eva tem dúvida. Será que realmente Deus está me escondendo algo? E aí Eva, ela come do fruto, porque primeiro ela desconfiou do Senhor. Essa mulher, ela não desconfiava de Jesus. Diferente dos discípulos, diferente dos religiosos. A gente sabe que naquela época a palavra do Senhor era algo restrito. Nem todos tinham acesso. Os religiosos conheciam, os discípulos estavam andando com Jesus, mas esta mulher, ela viu Jesus de longe. Ela viu que aquele era o Messias, o Filho de Deus, e ela não teve dúvida. Aí o fariseu, ele questiona: se esse fosse realmente profeta. Ou seja, aí já certifica de que o fariseu, ele não tinha chamado Jesus, porque Jesus é o Filho de Deus e está operando milagres, não. O fariseu ele chamou foi realmente para poder analisar Jesus e até ali mesmo talvez trazer denúncia a respeito de Jesus. Aí ele questiona: se esse fosse realmente profeta, ele saberia que esta mulher estava. Quem é esta mulher que está tocando nos seus pés? Porque Jesus estava lá na mesa, jantando. De repente, essa mulher entra e ela nem sei como, mas a gente imagina a situação. Ela vai andando lá por debaixo da mesa até chegar nos pés de Jesus. Ela chora. O choro, aquela zoada de choro no meio de um jantar, no meio de algo que era formal. Ela começa a chorar sem reservas. Ela não se importa. Ela simplesmente se lança, ela está aonde ela queria estar. Porque ela entendia, esse é o Messias, esse é o meu amado, é por quem a minha alma esperou, é por quem o povo de Israel esperou. Eu não posso perder a oportunidade de estar com ele. Aí Jesus responde a Simão, porque ele faz esse questionamento em sua mente. Ele não fala, mas Jesus conhecendo os pensamentos, a gente vê em várias situações, Jesus conhecendo os vossos pensamentos. E aí ele questiona, aí Jesus fala para Simão: Simão, eu tenho algo a te dizer. Aí a parábola, entra a parábola. Eu tenho algo para te dizer. Aí o Senhor vai falar. Existia 2 credores. Existia um certo credor, onde tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. E não tendo eles como pagar, o credor perdoou a dívida dos 2. E aí o Senhor pergunta algo que é óbvio. Até uma criança responderia essa pergunta. Ou é difícil demais de nós meditarmos e pensarmos? É verdade. Se um devia 500 e outro devia 50, os 2 são perdoados a dívida. Quem mais iria amar o seu credor, igreja? Quem foi perdoado mais?
Aí Jesus, ele fala assim: tu tá vendo esta mulher? Jesus fala: tu falaste bem. De fato, quem vai amar muito o seu credor é quem foi mais perdoado. Tu tá vendo esta mulher, Simão? Pois é. Esta mulher, ela fez coisas por mim que tu não fizeste. Esta mulher, ela se lançou aos meus pés, coisa que o teu coração, do jeito que está, nunca vai se lançar ao meu coração, em mim, aos meus pés. Ele fala: eu entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés. Porque naquela época, assim como hoje, quando chega alguém na nossa casa, a gente recebe bem, oferece água, pede para sentar, dá uma cadeira, oferece uma comida. Naquela época, uma das formas de quando chegava alguém em casa, era recebido ou lavava os pés, ou colocava o guento na cabeça. Era formas de receber o convidado. Aí Jesus está dizendo o quê? Eu entrei na tua casa. É comum as pessoas entrarem nas casas um do outro e tu não fizestes nada. Eu sou teu convidado e tu não fizestes nada. Só que Jesus entrou na casa dele. E sabe o que o Senhor falou ao meu coração? É que o Senhor, Ele vai entrar em muitas casas. E quando eu digo casas, são vidas e corações. Ele vai entrar. Por quê? Os sinais e maravilhas vão seguir a igreja para que muitos possam crer. Então nós vamos conhecer Jesus. Nós vamos recebê-lo em nosso coração. Mas será que nós estamos sendo o fariseu que não fizemos nada com Jesus? Que vai receber ele na casa e não vai fazer nada por ele? Que vai simplesmente ficar numa posição de julgamento, numa posição de peso e esperando sinais e maravilhas um atrás do outro, porque o Senhor sempre faz sinais e maravilhas. Mas acontece é que se a nossa fé estiver firmada só em sinais e maravilhas, vai ser assim, ó. Quando acontecer um sinal, quando acontecer um milagre, eu vou para Jesus. Aí quando não acontecer, eu vou ser o fariseu, vou esperar, vou analisar. Mas vai acontecer outro sinal. E aí eu vou novamente para Jesus. Será que nós estamos sendo dessa forma? Porque toda vez que nós duvidamos de quem Ele é, nós estamos dizendo que Ele não existe. Toda vez que nós questionamos se Ele está vendo, nós estamos questionando a palavra de Deus. Toda vez que eu questiono, será que realmente vale a pena eu me lançar sem reservas nisso aqui? Sabendo que Jesus está no outro lado, mas se Ele não estiver, eu não vou. Aí Jesus, muitas vezes quem está mais mergulhado em Deus, apenas deseja permanecer aos seus pés. A diferença de alguém que não quer estar com Jesus é que o que quer estar com Jesus não importa qual a situação ele possa estar. Não importa em qual quadro, em qual realidade ele está. Ele simplesmente quer estar com Jesus. Não importa onde eu estiver, se ele estiver lá eu estarei. A palavra de Deus fala que se nós fizermos a nossa cama no mais abismo, ele vai estar conosco. Então, ou seja, se eu estiver no meu pior abismo,
Ele estando comigo. Amém. Glória a Deus. Contudo, já quem está observando de longe Jesus,